Olá pessoal, aqui é Wagner Camacho e eu vou apresentar hoje, a gente vai produzir uma espécie de vinheta, tá? Vou utilizar o Adobe Illustrator, tá? Poderia vir aqui e colocar espada, sei lá, coisa assim, espada do mal, né? Vou ajustar aqui o tamanho, vou ajustar a fonte que eu quero, né? Sei lá, vou pegar... Não. Espada do mal, boa. Essa fonte aqui mesmo, tá? Deixa eu ver se tem uma outra. Gothic. Ficou bom não. Então, essa aqui. Espada do mal. Essa aqui é como se fosse minha logo, tá? Eu poderia também fazer um traçado, sei lá, espada do mal. Vim aqui fazer um, sei lá, se eu viesse aqui mal, eu queria colocar como se fosse um sobrancelha nele, ou espada do mal. Sei lá. Tem que ter tempo para produzir, né? Não dá para produzir assim na hora. Enfim. Eu quero só fazer um desenhozinho aqui. Qualquer coisa. Vou fazer a sobrancelha mesmo. Espada do mal, vou pegar aqui e vou trabalhar ele. Eu quero que ele comece, filho. Tá bom. Maravilhoso. Bom. Tá? Eu fiz esse desenhozinho, poderia ter feito qualquer outro, tá? Podia ter, sei lá, feito um morcego, né? Ou era para ser um morcego? Morcego, sei lá, qualquer coisa. O importante é que eu preciso saber, para levar para o 3D Max, tá? Eu não posso levar como texto e nem posso levar como aqui, ó, com vetor, tá? Então, por exemplo, esse morcego meu aqui ficou melhor do que esse nariz, essa sobrancelha ruim. Esse morcego meu, eu vou querer ajustar ele. Opa! Vou tirar aqui um. Errei. Tirar aqui. Vou ajustar aqui. Tá joia. Eu preciso expandir a aparência, tá? Vou vir aqui, objeto, expandir aparência. Nisso, ele vai pegar o perímetro e vai transformar o perímetro em vetor. Não vai ser simplesmente aquela linha que teria uma espessura. Eu preciso disso aqui. Na sobreposição, não é muito legal a gente trabalhar com elementos sobrepostos, que nem quando eu expandi a aparência fez isso. Então eu vou pegar aqui o alinhar, né? Na verdade eu quero Pathfinder, eu quero soldar as formas para ficar uma forma única. Tá? No texto, mesma coisa. Tá? No texto, eu vou vir aqui no efeitos. Não. Criar contorno, cadê? Aqui, ó, tipo. Criar contorno, Ctrl Shift O, e ele vai transformar aquele texto como se fosse expandindo a aparência, tá? No caso eu tenho aqui espada do mal, eu selecionei aqui do lado a minha logo, né? Olha lá. Tudo isso tá soldado, né? No caso, com exceção aqui no cantinho que eu deixei, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma borda, né? E eu quero vir aqui o objeto,
expandir aparência. Esses 3 no caso. Objeto, expandir aparência, porque aí ele não vai ter a definição da primitiva do próprio Illustrator, ele vai pegar o desenho lá. Aí para fundir, né, no caso vou pegar aqui, eu gosto de avançar um pouquinho para ter certeza de que o objeto está sobreposto, não tem nenhum gap entre eles. Eu avanço um pouquinho que não dá diferença nenhuma. É com Shift pressionado, lógico, porque senão você distorce. Vamos lá. Vou pegar aqui vou pegar todos esses e vou utilizar lá o Pathfinder, tá aqui embaixo, né? Eu vou unir. Aí nisso vai ficar uma moçoroca só, tá? Ó. O Studios, que está um texto, eu preciso vir aqui no tipo e, mais uma vez, criar contorno para explodir, para ele não vai levar o texto junto, tá? Aí agora, se eu quiser, eu posso até pegar ele e pintar de preto. Não vai fazer diferença nenhuma a cor, tá? Só para a gente visualizar melhor aqui. Posso ajustar aqui, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui, espada do mal, fazer, sei lá, aquelas firulas que o pessoal adora fazer em logo, né? Como se fosse um dente de vampiro. Né? Enfim. Tá bom, tá ótimo. Vou salvar isso aqui. Salvar. Lá no desktop. Salvar aqui, vou colocar logo. Vou salvar. O importante aqui é que eu quero colocar no Illustrator 8. Tá? Ele vai me dar um alertazinho, você pode ignorar. Vou dar OK. OK. E beleza. Vou lá no 3D Max. Ele está aqui. Vou vir aqui e eu vou dar Import. Tá? Vou importar. No caso, lá na minha área de trabalho, eu tenho a minha logo. Né? Logo. Vou dar Open. Ele está perguntando se você quer dar um merge, né, fundir, ou você quer recolocar a cena completa. No caso, eu vou dar um merge, tanto faz, porque não faria grande diferença, porque está tudo vazio. Mas se eu tivesse alguma cena aqui, algum objeto, aí sim faria diferença. Aí está perguntando se eu quero importar como um objeto único ou como múltiplos objetos. Cada letra, cada desenhozinho, cada aresta, cada vértice lá, né, seria separado. Não cada vértice, mas cada cadeia de vértices. No caso, geralmente eu não importo 2 logos de uma vez, que nem eu estou fazendo, né? Ou 3, sei lá, considerando esse morcego separado. Geralmente eu escolho single object, mas eu vou dar multi-object justamente para dar mais trabalho. Tá? Vou dar OK e está lá. Todos os shapes estão criados. Shapes são linhas, tá? São as arestas, o contorno. Ainda não são formas, mas são quase formas. Tá? Todos os shapes estão criados ali. Se eu vou lá, é o S aqui. No caso, eu vou querer fundir os shapes iguais. Tá? Vou pegar aqui, eu vou vir aqui no modificar. Eu posso, estou no Edit Table Spline, né? Eu posso vir aqui e vou dar Attach. Se eu souber o nome de cada um, eu posso dar um Attach múltiplo e seleciono qual eu quero. No caso, eu não tenho o nome ainda, então eu vou dar simplesmente Attach e vou clicando neles conforme eu queira. Lembrando que os objetos que têm um perímetro interno, como a letra D ou a letra O, né, eu preciso pegar eles também, tá? Eles vão separados. Lá. Eu preciso pegar o perímetro lá dentro. Lá. Vou pegar aqui. Bonitinho. No caso, não tem como eu dar uma caixa de seleção, infelizmente, tá? Senão eu daria.
Selecionando todos. Mas também não é uma coisa que leva muito tempo, né? Ó, selecionei todos. Vou soltar o Attach. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar logo Sybaris, né? Meu estúdio. Vou vir aqui, vou dar o Attach e vou pegar a logo, a espada do mal. Tá, tô pegando aqui tudo. Beleza. Concluir. Vou renomear. Vou colocar logo espada do mal. Deu até medo, né? Só que não. Esse último eu vou colocar morcego. Ele é o único morcego. Eu não preciso colocar ele. Eu posso até colocar ele de cor diferente, porque ele está muito próximo da espada do mal. Vou pegar aqui, vou pegar um preto. Esse é um morcego. Espada do mal, vou pegar um cinza, para parecer uma espada. Não, vou deixar do jeito que estava mesmo. Vou colocar um marronzinho mesmo. Aqui. Tá? Sybaris Studio eu vou colocar um amarelinho para variar. Olha lá. Tá? Essas cores não são as cores finais, tá? São só cores de representação para seleção. São cores, são placeholders de cores. Daí agora eu posso vir aqui, por exemplo, e dar algum comando, tá? Como eu posso vir aqui, eu posso dar um extrude. Posso. Tá? Ó. Processo de extrusão. Ou eu posso dar um que a gente já começou a ver, que é o bevel. Tá? Antes disso, eu quero virar esse objeto para cima, eu quero colocar ele reto. Tá? Vou pegar aqui o Sybaris Studio, pegar a rotação, mais uma vez vou travar o snap de rotação, clicando direito, eu posso ver o ângulo que vai ser de 5 em 5 graus. Tá? Eu posso vir aqui, rotacionar, ou eu posso vir aqui direto, vai ser em qual ângulo? Vai ser em X, né? O X é meu pivô, olha lá, o X está aqui, então ele vai rotacionar em torno de X. Vou vir aqui, 90, rotaciona meu passarinho, meu morcego aqui também, 90, subiu. Aí eu posso organizar aqui minha cena, né, conforme eu queira. No caso, vou pegar essa espada do mal, eu vou afetar a hierarquia, questão do pivô, e eu quero centralizar. Quero colocar bem no centro mesmo. Tá? Perfeito. Posso fazer isso de todos os outros, se eu quiser. Vou lá. Espada do mal. Vou pegar essa espada do mal e vou modificar. Eu vou dar o bevel. Tá? Uma coisa que eu preciso ficar atento do bevel é que ele é uma extrusão ao mesmo tempo que ele dá uma escala, né? Se eu quero que essa face fique exatamente aqui, vou posicionar ela no 0, 0, 0. Olha lá. Até ocultar o restante. Não quero ver o morcego, não quero ver a logo. Eu quero que ele fique exatamente aqui no 0, 0, 0. Né? Eu não quero que ele faça extrusão para frente. Então, ele vai começar exatamente onde está. E eu quero que a extrusão, o height, seja negativo. Tá? Eu quero que ele faça uma extrusão para trás. Olha lá. Eu vou querer menos 0,15. Tá? Ele deu uma extrusão para trás. E eu quero que ele cresça um tanto a ponto de meu ângulo, se eu olhar pela lateral aqui, esse ângulo formaria um ângulo de 45 graus. Então, se ele anda menos 15 para trás, ele vai aumentar também 0,15. Tá? O segredo é ser sempre o mesmo número. Acho que 15 pode ter sido muita coisa, eu vou colocar 10. Né?
Pode acontecer isso, tá? A espada do mal está muito próxima e tudo mais. Acho que eu vou colocar 0,5. Eu não quero uma 0,1. Acho que 0,5 estava legal. Aí. Né? Se ele estiver muito próximo, depois eu ajusto, depois eu volto no Editable Spline e posso afastar eles. Tá? Beleza. Próximo passo, eu vou ativar Level 2. Isso vai permitir uma nova extrusão e escalonamento. Se eu colocar para frente, se eu colocar positivo, ele vai lá para trás, na primeira extrusão, e depois ele vai para frente. No caso, eu quero que continue sendo para trás. Vou colocar menos 0,5. Né? E no caso, eu quero que seja menos 0,5, ele está vindo para trás, e eu não quero que aumente nem diminua, quero que ele fique do jeito que está. Vou ativar mais um level, tá? Eu quero que dessa vez ele faça esse mesmo chanfro que está aqui, eu quero que ele faça esse mesmo chanfro, só que eu quero que ele vai diminuir. A altura vai ser a mesma, né? Olha lá, a altura vai ser a mesma, menos 0,05. Eu quero que ele vá para trás, continue a extrusão para trás. E depois, eu quero que o meu bevel ele faça o mesmo ângulo. Só que dessa vez eu quero que ele diminua, que ele está desse tamanho, eu quero que ele diminua. Então eu quero menos 0,05. O número é o mesmo, tá? Mas seria como se primeiro ele aumentou e depois ele diminuiu. Por isso que meu outline primeiro ele é positivo e depois é negativo. Ele aumenta e depois diminui. Beleza. Está do jeito que eu quero. Se ele estiver muito próximo e não é o que você quer, você pode dar um Editable Spline. Posso até visualizar o final. Eu quero pegar ponto, segmento ou spline completa. No caso, spline completa. Posso selecionar. Eu posso fazer um processo de movimentação. Ah não, mas o meu logo era exatamente daquele jeito, não posso afastar. Opa, eu preciso pegar também a parte interna, lembre-se disso. Mas meu logo era daquele jeito, eu não posso afastar de jeito nenhum. Então, você tem que diminuir o tamanho da expansão. Tá? Espada do mal. Eu posso ir afastando. A princípio seria um afastamento meio que no olho, porque isso aqui ele não está considerando como se fosse um texto. Ó. Ele está considerando como se fosse uma geometria, uma forma. Tá? Por isso que ele... Depois, quando você terminar, né, você pode até dar converter para Editable Poly. Mas no caso, por hora, eu vou deixar do jeito que está. É interessante a gente visualizar o texto do próprio 3D Max. Se eu vier aqui, ó, vou geometria, né, vou criar geometria. Eu quero shapes, as formas, né, e eu quero texto. Eu vim aqui, vou colocar um texto, você pode perceber que ele vai estar imenso. Aqui eu posso colocar qualquer texto, né? Vou colocar qualquer. Eu posso rotacionar ele. E eu posso ajustar a questão do tamanho ou alguma coisa parecida, tá? Vou colocar mais ou menos o mesmo tamanho que está ali. Só que assim, o texto do 3D Max, eu preciso ficar atento que quando ele tem uma fonte, às vezes é uma fonte específica, né? Você pode especificar aqui, você pode selecionar, por exemplo, Arial Negrito, né? Beleza. Caso seja uma fonte específica, você tem que lembrar de carregar essa fonte específica junto, porque senão você não pode modificar o texto. Ele até leva a forma, tá?
a forma fica lá, mas você não pode alterar o texto enquanto a fonte não seja modificada, ou que você instale a fonte naquele computador que você está trabalhando. Então você fica travado naquilo lá, e o 3D Max ele não avisa quando a fonte dá pau, coisa que os outros softwares eles geralmente avisam. Quero Arial Negrito, estou mudando aqui sem querer. Né? E eu posso, inclusive, eu quero copiar esse bevel, dou um clique direito, posso dar um copy, posso vir nesse aqui, vou colar, tá? As mesmas informações daquele texto, ele veio para cá, tá? Inclusive, se eu quiser ativar minha logo Sibaris ali, ó, e eu quiser colar essa mesma informação, eu posso, paste, tá? Inclusive, eu posso fazer, deixa eu ativar o morcego, eu posso ativar o seguinte, eu posso colar como instância, tá? Isso quer dizer que, tá vendo que ele está em itálico? Né? Isso quer dizer que qualquer coisa que eu fizer em um, modifica o outro desse aqui. Olha lá, eu quero modificar a altura do meio. Olha lá, eu modifiquei no morcego, modificou no meu texto original. Caso eu queira desfazer, eu quero deixar o bevel, mas eu não quero que seja instância, eu posso dar um clique direito, eu posso vir aqui, ó, embaixo e tornar único. Aí você vai ver que ele vai soltar de itálico e vai ficar normal. Agora se eu mudar um, muda somente ele. Tá? Isso pode te ajudar bastante. No caso, eu vou deletar aqui o texto, vou ocultar o meu logo e vou trabalhar o Espada do Mal. Tá? Muitas vezes eu vou ter que fazer triangulação manual para corrigir alguns certos erros. E às vezes a fonte, não foi o caso, mas às vezes a fonte ela pode estar sobreposta. Porque geralmente as pessoas não pensam muito na sobreposição em relação a fontes. Tá? Por exemplo, aqui se eu podia estar... sei lá, esse ponto aqui podia estar sobreposto. Olha lá. Isso ia causar um erro na geometria, olha lá. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que encontrar aquele ponto, né, e fazer a correção. Ou eu ia fundir o ponto. Né, ia pegar aquele weld que a gente aprendeu, podia dar collapse ou weld, e aí ele arrumaria para mim. Né. No caso, eu vou voltar, que a minha fonte estava perfeita, mas pode acontecer em uma fonte ou outra, fica esse alerta. Tá? Eu vou trabalhar no Espada do Mal. Vou pegar esse, vou converter para Editable Poly. Tá? Uma maneira da gente perceber que se a malha está legal ou não é a gente fazer um twist. Fazendo o twist, vou pegar aqui o ângulo de 180 no eixo X, geralmente a gente percebe erros de malha. E muitas vezes a gente tem que fazer uma triangulação manual. Tá? E pode dar um trabalhinho legal. No caso, a gente quer utilizar o Espada do Mal como uma vinheta. Eu vou trazer a minha espada, vou vir aqui no 3D Max, Import, Merge, e eu vou encontrar a minha espada, está lá no espada final. Dá o Open. Qual desses tu quer trazer? Né? Isso é um dos motivos que é importante você estar nomeado corretamente. Eu tinha renomeado no tutorial, né? E aqui eu só vim trazer um alerta, porque se tiver bagunçado, eu voltei lá e baguncei, se tiver bagunçado, você pode não saber o que você está querendo carregar corretamente. No caso, eu sei, né? Mas vamos supor que eu não soubesse, eu ficaria perdido. No caso, eu quero box 1, box 2 e o cilindro 1. O plano seria aquela minha base que eu trabalhei, né? O desenho da espada. Eu não quero ele. Vou dar OK. Trouxe eles. Se eu der um Z, ele vai aparentar para a gente. Tá?
Se ele tiver tamanho diferente, você pode muito bem selecionar tudo e utilizar a ferramenta de escala, tá? Aumentar ou diminuir. No caso, eu quero aumentar um pouco. Tá lá minha espada. Bonitinho. Perfeito. Daí eu vou vir aqui e eu quero utilizar a ferramenta. Vou pegar aqui o meu grip, né? Minha empunhadeira. Vou pegar ela. E eu vou vir aqui nessa ferramenta aqui de Select Link. Tá? Eu quero que a minha empunhadeira ordene, seja o pai de movimento, seja da minha proteção ou da minha lâmina. Deixa eu até renomear. Lâmina. Proteção e empunhadeira. Tá? Vou selecionar então minha lâmina, minha proteção. Vou pegar aqui o meu cadeadinho e eu vou arrastar para a empunhadeira. Tá? Beleza. Posso soltar o comando. Vou pegar a ferramenta de seleção. Vou pegar esse aqui, minha empunhadeira, e eu quero afetar o pivô dela agora. Eu quero afetar o pivô. Posso centralizar no objeto. Tá? Só que eu quero movimentar esse pivô um pouquinho para cima. Aqui onde que eu literalmente eu pego ele, né? Onde que minha mão vai ficar. Depois eu solto a ferramenta de pivô. Agora, se eu quiser movimentar, tudo movimenta junto. E é isso que eu quero. Vou fazer uma cena principal, uma cena inicial. Colocar tudo no 000. Tá? E aqui. Eu quero que minha espada do mal corte o texto, espada do mal. Pode ser até no outro sentido. 95 não, 90 eu quero. Isso. Lembrando que eu estou com snap de angulação ativo. Isso, eu acho que ficou legal. Meu morceguinho vai aparecer aqui em cima. Perfeito. Né? Bacana. Você pode perceber que conforme você está trabalhando, tá? Às vezes, conforme você aproxima, você começa a entrar dentro do objeto e você não tem uma certa precisão e a gente precisa disso. Eu vou vir clicar aqui no Perspective, dar um clique direito e eu vou abrir as opções. Tá? Opa, desculpa, é no mais, não é no Perspective. Configuração da Viewport. No caso, eu quero que mostre o seguinte botão aqui, ó, Viewport Clipping. Tá? Vou dar OK. Isso seria como se fosse um recorte de acordo com a proximidade. Esse aqui seria o mais afastado, esse aqui seria o mais próximo. Eu vou clicar nesse e vou arrastar o máximo para baixo. Isso te dá uma precisão maior na hora de visualizar. Você pode ver detalhes maiores. Né? Beleza. Tá lá. Eu tenho minha espada do mal, eu tenho a minha espada, eu tenho meu morcego. Eu quero separar isso tudo por layers. Tá? Layers nos ajuda a separar os objetos, então é muito importante você saber trabalhar com layers. Vou vir aqui, ó, parece uma pastinha, parece umas folhas e um monitorzinho, né? Onde que eu vou criar as minhas layers. Até agora a gente criou tudo no default, tá? Eu quero criar uma nova layer, vou vir aqui, criou lá, vou criar um morcego. Né? Vou clicar fora, para não gerar uma layer dentro da layer. Eu quero colocar logo. Cliquei fora, mais uma, espada. Mais uma vez vai ser importante eu ter nomeado corretamente, porque a lâmina, proteção e empunhadeira, eu vou arrastar para dentro de espada. Meu logo, espada do mal, eu vou arrastar para logo. E o meu morcego eu vou arrastar para o morcego. Né? O logo Sibarius eu vou deixar ali por enquanto. Perfeito. Fiz a separação. Agora eu posso, por exemplo, congelar a espada ou não. Você vai reparar que a espada está ficando cinza. Tá? Coisa que eu posso não querer. Daí eu vou vir aqui, fechar, clicar, clicar, clicar. Vou dar um clique direito em propriedades do objeto. Daí eu não quero que ele receba essas informações pelo objeto, mas sim pela layer. Modifiquei isso. Perfeito. Daí eu vou de novo na minha layer, né?
Eu posso clicar aqui no botão da minha layer, onde que eu vou ter as opções da layer. Espada. Tá? Seria... Cadê as opções? Select Invert. Properties, aqui embaixo. Na minha cara. Né? E eu posso colocar que eu não quero que ela fique cinza, caso eu congele ela. A partir do momento aqui agora, se eu congelar, ele não fica cinza, né? Posso pegar aqui, ó. Eu estou congelando a layer inteira e ele não está ficando cinza porque esses 3 objetos, propriedades do objeto, eles não estão pelo objeto, eles estão pela layer, certo? Isso pode ser útil em alguns casos para você trabalhar. Vou fechar aqui minha layer, tá? Fechei a layer, né? No caso aqui agora, eu quero fazer a movimentação, eu quero trabalhar, né? Eu vou fazer uma vinheta, né? Vou rotacionar, vou colocar uma câmera. Só colocar esse aqui no 0. Ficou legal. Certo? Então, por hoje é só, para não prolongar o vídeo. Vou fazer a próxima. Tudo de bom. Até mais.